Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional. Alegrias, muitas alegrias. Alegria é dom do Espírito. E já que estamos falando em dom do Espírito, hoje eu vou tocar num tema que não se encerra aqui. Ao contrário, é o primeiro chute numa bola do início de um jogo. É um vídeo cheio de imperfeições, eu mesmo reconheço, antes de começá-lo. Vou falar de improviso, como sempre falei. Vou deixar furos, aberturas para críticas, para discussão. Mas tem que falar. Que é política e religiosidade. Política e espiritualidade. Luta política e luta religiosa. Minhas amigas e meus amigos, eu fiquei muito espantado, eu estou profundamente espantado com a quantidade de pessoas, de seguidores, de visualizadores que me pedem a bênção no YouTube. A bênção, bem-vindo. Bem-vindo, mande a bênção para minha mãe que está hospitalizada. Houve até o caso de um senhor que me disse, bem-vindo, eu sou ateu, mas gostaria que você mandasse uma bênção para minha neta, que está passando por dificuldade. Houve o caso de vários comunistas dizendo, você pode abençoar nós, comunistas? Quer dizer, os comunistas já não são mais aqueles ateus materialistas que nós conhecemos no século XX. Mas também os religiosos já não são mais aqueles santinhos que nós conhecemos também no século XX. Mas eu fiquei muito espantado, eu fiquei deveras assombrado. Que história é essa de pedir bênção a mim? Sou um simples mortal, um pecador, uma pessoa que nem religioso sou. Não sou sacerdote, não pertenço a ordem nenhuma. Não sou ligado exatamente a nenhuma religião. E a quantidade de pessoas aqui na esquerda que me pedem bênção, eu fiquei impressionado, era como se eu tivesse levantado uma capa, um véu, e tivesse descoberto uma coisa tão óbvia, tão na cara da gente, que eu nunca tinha percebido. Da necessidade da espiritualidade, da necessidade do transcendental e não só da discussão política, mas sobretudo do transcendental presente na discussão política. Que é exatamente o que os neopentecostais estão fazendo com a política brasileira. Durante séculos, desde o surgimento do marxismo, do materialismo dialético e coisas assim, desde que a frase "a religião é o ópio do povo", e desde que, sobretudo durante os movimentos revolucionários do século XIX, do século XX, a Igreja Católica se colocou ao lado dos opressores contra os oprimidos, que ser religioso ou ter espiritualidade está fora dos planos e dos discursos. É anátema para os revolucionários. Padres foram fuzilados, igrejas foram fechadas, religiões foram proibidas. E é um caminho diverso, é um caminho estranho, porque a necessidade da espiritualidade que a massa, que o povo tem, não se destrói com uma frase, com uma política educacional. Não adianta dizer é infantilidade acreditar num Deus, é primarismo ter uma religião. O transcendental atravessa o ser humano. Ele quer explicar os fenômenos para os quais não há explicação. A vida é um mistério, mais do que a morte. E é no século XX que surgem as comunidades eclesiais de base, por parte da Igreja Católica. A atuação de padres da teologia da libertação nas comunidades, junto ao povo pobre, junto à sociedade civil. Essas comunidades eclesiais de base proliferaram, cresceram, deram origem ao Partido dos Trabalhadores e em diversas partes do mundo participaram de revoluções ou de pré-revoluções. Até que foram extintas pelos papas mais conservadores. E no Brasil, quando elas foram extintas,
Quem tomou o lugar delas? Exatamente as igrejas evangélicas neopentecostais. Conscientizando os seus fiéis, como faziam as comunidades eclesiais de base? Não. Levando os seus fiéis a exigirem melhorias sociais, bem-estar social, socialização? Não. Usando os seus fiéis como massa de manobra e pressão eleitoral, e agora, nos últimos dias, 8 de janeiro, com pressão física de destruição, de terror, de vandalismo. Não precisa ter consciência política o evangélico neopentecostal. Basta acreditar em Deus, acreditar no mito Bolsonaro e que o Lula é o demônio. Pronto, está resolvido a conscientização. Chegar a este nível de tábula rasa, a consciência política e a atuação política neopentecostal, no espaço deixado pelas comunidades eclesiais de base e no espaço que nunca foi ocupado pelos comunistas durante o século XX e pela esquerda durante o século XX e até o momento, até o século XXI. Quando o sujeito dizia, eu sou ateu, nós temos que ser ateus, a religião é o ópio do povo, ele não percebe à volta dele o quanto ele se afasta da massa. E esse cara é ateu, ele não acredita em Deus. Eu acredito em Deus, como é que fica a minha relação com ele? Eu vou ter que tolerar ele? Ele não me tolera. Ele diz que quando eu acredito em Deus, eu sou um babaca. Ele é que é sábio. Repare, isso é um afastamento. Aí ele diz que a religião é o ópio do povo, mas eu sou religioso, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou muçulmano, eu sou católico. Como é que a minha religião pode ser ópio? É uma política, na minha opinião, errônea e equivocada. Quando eu levanto o véu da espiritualidade no meu canal, ou no DCM, tirando a carta do tarô, conversando com as pessoas, vem uma multidão de pessoas demonstrar a sua necessidade espiritual. Não se trata de fazer uma política espiritualizada, mas se trata de ocupar esse espaço espiritual, religioso, que hoje pertence aos neopentecostais. Porque cada vez que quer se falar de religião ou de espiritualidade nos ambientes políticos, boa parte das pessoas torce o nariz. Não, aqui está se discutindo política. E aparta, tira de si a parte espiritual tão carente por parte do povo, da população e da massa. Eu não sei como vamos resolver essa contradição. Porque, na verdade, na minha opinião, o tal materialismo histórico é materialismo histórico, é materialismo da história. Não quero dizer que a gente tem que ser ateu. Vem de uma época em que a ciência explicava tudo, o mundo. E estamos aí com todo o desenvolvimento científico e muitos mistérios não são explicados. Um dia talvez serão, mas no momento não são. O que leva a humanidade a questões transcendentais. Não basta dizer para onde vamos depois da morte. Ah, quando morrer acaba tudo. Como acaba tudo? Eu tenho um espírito em mim, as pessoas pensam. Eu tenho uma alma. Eu vou para onde quando morrer? É o nada? Então que me serve viver? É um absurdo viver? Por que vivo? São mistérios que a ciência não responde. As nossas ideologias foram formadas no século XIX, o século da ciência, o século da luz, da economia científica, do espiritismo científico. Bastava botar, logo depois do nome da matéria, a palavra científico para ser verdadeira, absoluta. E não é bem assim. Então esses neopentecostais entraram de sola na política, fizeram bancada evangélica. Representam hoje 30% do eleitorado, 40%. Se Bolsonaro hoje tem 30% de votos firmes, grande parte deles são exatamente os evangélicos neopentecostais que fizeram a cabeça deles. É só dizer, ele é do diabo, Lula é do diabo, Bolsonaro é mito e é de Jesus, a Micheque é de Jesus, e nós estamos com Deus contra o diabo e contra o comunismo. Pronto. Não precisa aprofundar, não precisa discutir economia, não precisa nada. Eles estão usando a espiritualidade, a religiosidade contra o bem-estar social, a serviço do neoliberalismo, a serviço da classe dominante. Mais uma vez, as igrejas como ópio do povo, que não deveriam lhes prestar esse favor. Mas independente das igrejas, e nós, espiritualizados, e nós, comunistas, socialistas, democráticos, e nós, seres humanos,
Não podemos entrar por este campo, não devemos entrar por este campo, não podemos misturar as coisas, não podemos fazer uma ofensiva a partir da compreensão popular. O povo sabe fazer essa ligação muito bem. São os intelectuais pensantes que deliram, que separam as coisas, que querem botar todas elas nas estantes separadinhas para poderem ter conforto, que não sabem misturar as coisas. Então eu fiquei muito espantado, estou muito espantado com os pedidos de bênção e com a descoberta dessa espiritualidade. E a gente não percebe, é só olhar em volta, meu Deus do céu. 365 igrejas, diz Caíme, 365 igrejas a Bahia tem. Tem muito mais. Quando a gente fala Bahia, fala cidade do Salvador. Aqui em Portugal tem igreja católica para todo lado, tem igreja evangélica sendo aberta em todas as garagens, tem centros de umbanda, tem centros de candomblé, para todo lado que você olha, só não vê quem não quer a espiritualidade, a religiosidade da massa, do povo inteiro. O ateu, somos uma minoria. Aqueles que são ateus são minorias. Aqueles que não praticam religião ou espiritualidade, que são afastados da espiritualidade, minoria. Como é que a gente pode conversar com um povo tentando destruir o seu transcendental? Essa é uma conversa que eu estou começando hoje com vocês. Espero que me ajudem a raciocinar. E que não sejam tão simplórios nas coisas. É assim e acabou. Não, a religião é do povo. Eu tenho horror de padre. Tá, cada um tem o direito de dizer uma coisa ou outra. Mas esse é um debate que eu estou abrindo. Onde estivemos nós enquanto os fundamentalistas neopentecostais avançaram da religião para a política? E onde estivemos nós, os políticos, que não soubemos penetrar na religião e unir as pontas? Unir, religar. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.